Olá, minha amiga e meu amigo querido. Que alegria poder estar com você em mais uma quinta-feira. E você sabe que toda quinta-feira é o dia daquele nosso bate-papo à beça. É o Papo à Beça com a Lúcia Bessa, seu canal de denúncia, de informação, mas também de muito acolhimento. Você sabe que nós estamos hoje, dia 9 de setembro, no mês onde a gente lembra uma prevenção extremamente necessária, que é a prevenção ao suicídio. É a valorização da vida. Nós sabemos quanto é maravilhoso viver, mas infelizmente muitas pessoas entendem e sentem que viver é um fardo insuportável. E se você, minha amiga e meu amigo, vive uma situação como essa, saiba que é possível a gente encontrar um caminho de equilíbrio. É possível, mas muitas vezes nós não conseguimos sozinhas, não conseguimos sozinhos. Portanto, procure ajuda, procure um profissional, procure alguém para você conversar e, sobretudo, meu amado e minha amada, procure força dentro de você mesma, dentro de você mesmo. Viver é muito bom e não precisa ser um fardo insuportável. Um beijo no seu coração e olha, hoje nós estamos aqui com um tema que de lá para cá, ou seja, de minha casa para cá, que vocês sabem que a gente mora um pouquinho longe aqui do centro, eu tenho recebido várias ligações dizendo: Lúcia, você vai entrevistar o novo governador de Brasília? Falei, olha, nós vamos entrevistar um homem de muita coragem e que tem se colocado à disposição do Distrito Federal. Um deputado distrital, jovem, de apenas 36 anos de idade, na sua primeira legislatura. E eu vou dizer para você, viu, minha amada e meu amado, o que não falta nesse moço? Coragem, disposição e muito amor a Brasília. Eu estou aqui e tenho a honra de receber o meu querido Leandro Graz. Leandro Graz, seja muito bem-vindo ao nosso Papo à Beça. Lúcia querida, a todos vocês, espectadores e espectadoras que agora, nesse momento, se conectam conosco, muito obrigado pelo convite. Que bela mensagem, Lúcia, que você traz nesse nosso início de conversa, uma mensagem de esperança, porque o Setembro Amarelo, ele é, antes de tudo, um momento de reflexão e conscientização sobre o valor da vida, a importância da gente apoiar as pessoas que estão em situação de sofrimento. E quero até parabenizar todas as entidades da sociedade civil, todos os grupos que estão se empenhando nisso, não só no Setembro Amarelo, mas durante todo o ano, as ações de política de saúde mental, os nossos servidores públicos, os CAPs, todas as pessoas que na ponta firme, na linha de frente, se dispõem a salvar vidas, essa é a verdade. E hoje, com grande alegria, eu venho me apresentar a quem não me conhece e me reconectar com quem já me conhece para falar do futuro e do presente dessa cidade, para que a gente volte a ter esperança. O Distrito Federal nasceu como o lugar da esperança de muitos e muitos brasileiros e brasileiras que vieram para cá para trabalhar, para construir sua família, vieram para cá para ter dignidade. Muitos encontraram, mas outros e outras nem tanto. Hoje, infelizmente, nós somos um território muito marcado pela exclusão, pela pobreza, pela violência, pela desigualdade. E isso não é culpa apenas de fulano ou beltrano, do governo A ou B. Foram situações que nós permitimos que acontecessem ao longo de décadas, mas que precisam ser convertidas o mais rápido possível. Isso depende não só de um governo competente, transparente e que estabeleça prioridades para os verdadeiros problemas da população, mas depende também de um legislativo que fiscalize, que seja harmônico com o executivo, trabalhando em prol da população, um sistema de justiça que também garanta a cidadania das pessoas. É pactuação.
com a sociedade civil organizada, com o empresariado, com os trabalhadores e trabalhadoras dessa cidade. E foi por essa razão que nós decidimos, na semana passada, anunciar a nossa pré-candidatura ao governo do Distrito Federal. Não existe salvador da pátria, salvadora da pátria. O que existe é trabalho, o que existe é consenso, o que existe é colaboração. E esse movimento que a gente inaugura é justamente uma busca por todos aqueles e aquelas que querem um Distrito Federal menos desigual, mais justo e sustentável. Não só na perspectiva ambiental, sustentabilidade é uma palavra que está na moda, mas que muitas vezes é associada somente à questão ambiental. Ambientalmente é fundamental preservarmos os nossos recursos, o nosso cerrado, mas também sustentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista de geração de emprego e renda, da garantia do acesso ao trabalho, para que as pessoas possam ter o que comer. Nos últimos 2 anos, Lúcia, e vocês que nos assistem, o DF se tornou o lugar do Brasil, entre as 26 unidades e nós, que mais aumentou a quantidade de pessoas em extrema pobreza e pobreza. Pessoas que ganham até R$ 124 por mês e por isso não comem 3 vezes ao dia, por isso não conseguem suprir as suas necessidades básicas. Olha só que vergonha. A capital da República, que era para ser um lugar de referência, um modelo para o país, se tornou a unidade da federação que mais colocou gente na situação de pobreza nos últimos 2 anos. Então, por mais que todos os nossos problemas não sejam de uma única gestão, mas a gente também tem que mostrar para a sociedade que a atual gestão fracassou. Ela fracassou no combate à pobreza, mas ela também fracassou na saúde, em relação ao atendimento das pessoas que mais precisam. Estamos vendo aí denúncias e denúncias, um secretário preso no exercício do seu mandato de secretário, da sua gestão como secretário. Nós temos assistido na educação uma negligência, 4 secretários de educação em menos de 2 anos e meio de governo. A assistência social que não funciona, a política para as mulheres, que infelizmente não ampara, não protege as que estão vulneráveis em situação de violência, mas também não atua na oportunização de emprego, de profissionalização para aquelas mulheres que querem, desejam empreender, prosperar na sua vida, no seu projeto de vida. Uma gestão que esqueceu dos jovens, uma gestão que não tem política para a juventude, que não tem política para os idosos, que estão aí abandonados, que estão muitas vezes também em situação de sofrimento. Não há política para os idosos no DF. Ou seja, nós temos problemas, esses problemas precisam ser enfrentados. Com uma pessoa só? Não, mas com um campo político, formado por partidos, lideranças, cidadãos e cidadãs que querem trabalhar. Chega de preguiça, eu acho que o DF não suporta mais pessoas que não estão dispostas a se entregar. A política, a vida pública, ela não é uma profissão. Eu sou professor, você é advogada, você que está aí nos assistindo tem o seu trabalho, tem a sua capacidade, a sua competência de servir a sociedade. E a política é um serviço, é um lugar onde qualquer cidadão pode estar a serviço, não para se servir, mas para servir os outros. Com trabalho, é um sacerdócio, digo. Esses 2 anos e 8 meses na Câmara Legislativa fizeram com que eu entendesse de fato como é importante a gente ter representantes qualificados, não só no Executivo, mas também no Legislativo. Então, desculpa me estender nessa introdução, eu queria dizer aqui que estou muito feliz, né, com esse nosso movimento. Sou professor, estou deputado e quero ser governador do Distrito Federal, porque eu acredito que nós podemos e nós vamos recuperar a nossa cidade e nos tornarmos referência em saúde, educação, em trabalho, justiça, cidadania, combate à violência, combate a todas as formas de discriminação e ódio que infelizmente ainda são uma realidade na vida de muitos brasileiros. Leandro, você pintou um cenário extremamente adverso e infelizmente é o cenário que nós estamos vivenciando hoje no Distrito Federal. E eu quero acrescer um pouco mais aí, se é que é possível, diante desse todo esse cenário que você pintou. Nós estamos vivenciando uma economia bancarrota. Nós estamos vivenciando uma educação que segrega, uma educação onde os jovens não estão evadindo das escolas, eles estão sendo excluídos das escolas, né? Nós estamos vivenciando uma saúde que escolhe quem vive ou quem morre. E isso, como você bem o disse, isso não é de agora, né? Nós estamos agora vivenciando isso mais a miúde por conta do problema que todos nós estamos vivenciando, que é a questão da pandemia pela Covid-19. Isso só desnudou um quadro que já existia, não é? E nos coloca de frente de uma realidade extremamente crua, difícil, árida. E
eu não posso deixar de falar daquilo que vocês sabem, vocês conhecem a nossa luta. Nós tivemos um trabalho da Câmara Legislativa de 11 meses de luta, mais de 500 laudas, onde o Estado, nessa documentação, nesse trabalho sério realizado pela Câmara Legislativa, ficou comprovada a sua responsabilidade, a sua má atuação, a sua falta de prevenção à violência e a falta de proteção à vida das mulheres. Então, meu amado, é toda uma conjuntura que você delineou e um pouco mais, que você é um homem educado, porém é altivo, é uma pessoa que sabe verdadeiramente o que quer e sabe aonde vai chegar, e é para isso, para nós é um motivo de bastante esperança. Quando a gente denota, quando a gente se vê diante de um homem como você, um parlamentar extremamente atuante, a gente sabe disso porque acompanha o seu mandato, né? E agora se colocar para uma disputa extremamente acirrada. E diante desse quadro que você colocou, diante da situação que você tem visto, porque você tem andado pelo Distrito Federal e a gente sabe disso, você tem conversado com as pessoas e a gente tem acompanhado isso, o que nós podemos esperar do pré-candidato ao governo do Distrito Federal, o deputado Leandro Grais? Lúcia, a sociedade está muito descrente. Não é de agora, do sistema político, dos partidos como um todo. Hoje, nós precisamos enfrentar os verdadeiros problemas que a população vive. Hoje, nós temos um desemprego enorme no Distrito Federal. Falei agora há pouco sobre a quantidade de pessoas que passaram a viver em situação de pobreza. Isso não é admissível. Isso não é admissível porque a Constituição determina, mas também porque é uma vergonha capital do país deixar os seus cidadãos passarem por uma situação como essa. Mas também a gente tem muito problema na saúde, como eu já coloquei, você registrou também muito bem. Hoje o transporte público do DF é considerado um dos piores do mundo, o que não deveria ocorrer, porém, infelizmente, nunca houve vontade política de enfrentar essa situação de poucas linhas, de poucos modais, essa dependência de um sistema de ônibus que não funciona, que é ruim e que muitas vezes as pessoas não têm mais dinheiro para pagar, que é caro, que pesa no bolso do trabalhador. As escolas, por mais que os nossos professores, professoras, diretores, diretoras ousados, corajosos, façam o melhor que podem, deem a sua vida, mas ainda nós encontramos escolas no Distrito Federal em que as crianças estão aglomeradas nas salas porque não há mais espaço. Então a gente precisa de mais escolas, a gente precisa de mais creches, a gente precisa investir naquilo que é prioridade. O governo do Distrito Federal recentemente vendeu a SEB, ao contrário do que o governador falou que ia fazer na campanha. Entrou mais de R$1 bilhão no cofre do governo. Esse 1 bilhão poderia ter sido traduzido para novas unidades básicas de saúde, poderia ter sido traduzido para novas escolas e creches, poderia ter virado equipamentos da assistência social, novas delegacias de atendimento à mulher, poderia ter virado uma série de equipamentos públicos que protegem e garantem direitos. No entanto, o governador preferiu fazer viadutos e ampliar pistas, não que as obras deixem de ser importantes. Obra é rotina, obra é mais do que obrigação de qualquer governo. Investir em infraestrutura é necessário, óbvio, mas o que nós vemos hoje é uma corrupção das prioridades. O que é mais importante vem depois para a atual gestão. Então, o que nós já estamos fazendo, Lúcia? Nós já estamos construindo um programa. O que é o programa de governo? São as metas, os resultados e as maneiras que nós vamos implementar para resolver os problemas reais da população. E aqui eu quero conversar com quem é de esquerda, com quem é de direita e com quem não tem claramente uma posição ideológica, que está preocupado em sair de casa cedo e não ficar esperando meia hora na parada de ônibus. Eu quero que você, que chega lá no hospital de base, no hospital de Santa Maria, no H-RAM ou no hospital do Gama e não consegue atendimento, que fica lá horas e horas, você que perdeu alguém da sua família durante a pandemia porque não conseguiu o teste rápido, porque não conseguiu o atendimento, porque não conseguiu um leito de UTI. Você que não consegue ter o seu filho matriculado em uma escola perto da sua casa e ele todo dia pega aquele transporte escolar de 45 minutos, é com você que eu quero falar e que tem também desejo de ver esse Distrito Federal ser reconstruído. A gente precisa se unir. Eu acho que o momento ele está muito além dessas questões partidárias. E por isso, o nosso grande objetivo, além de mostrar um programa que vai ter capacidade técnica e viabilidade, porque a gente não quer fazer como o Ibanez fez, cometer o que eu chamo de estelionato eleitoral.
prometer o que não vai cumprir, ou falar uma coisa e fazer outra. Nós vamos apresentar uma proposta, um projeto viável. E o que não for viável, a gente vai ter coragem de dizer, isso não é possível, mas nós vamos tentar encontrar uma solução de médio e longo prazo. Vamos construir isso, vamos dialogar. Não vamos fazer populismo. O DF está cansado de gente populista que vai lá, principalmente nas periferias, nas regiões mais pobres, promete mundos e fundos e só volta lá de 4 em 4 anos para renovar as promessas e frustrar de novo a população mais pobre. A gente precisa trabalhar com a realidade. O que é possível? Em quanto tempo? De que forma? Pactuar não só com os especialistas, já estamos cercados ali, nos relacionando com várias pessoas que são gestores públicos, gestoras públicas, pessoas que são pesquisadoras, especialistas nas áreas de educação, infraestrutura, transportes, saúde, mobilidade, meio ambiente, cultura, mas também com a própria sociedade. Já lançamos uma plataforma, inclusive, quero convidar você a participar conosco, mandando a sua sugestão. O que você quer ver para a região que você vive? Planaltina, Gama, Santa Maria, São Sebastião, Plano Piloto, Guará, não importa onde você esteja, Taguatinga, mande, coloque lá na plataforma a sua sugestão, o que você quer ver na sua cidade, qual é a sua proposta para melhorar o Distrito Federal. A plataforma é euacreditodf.com.br, é a nossa plataforma do programa que nós vamos apresentar ao Distrito Federal, onde você também pode ser voluntário dessa construção, dedicando o que você quiser, parte do seu tempo, sua competência, seu conhecimento, para a gente montar esse projeto para todo o DF. Então, além do programa e do diálogo com todas as forças políticas de oposição à atual gestão, nós também vamos para a rua, como temos feito desde o início do mandato. Amanhã eu estarei durante todo o dia no Paranoá, conversando com as pessoas. Estive na semana passada em Sobradinho, estive em Ceilândia, estive em Taguatinga e nós estamos em todos os cantos do DF, praticamente todos os dias, ouvindo as pessoas. Política se faz na rua, não se faz em gabinete. Então a gente quer empregar também essa marca de uma gestão participativa, popular, que esteja diariamente vivendo e vendo o que as pessoas estão experimentando para que a gente consiga, a partir dessa escuta, apresentar soluções concretas. Sem pirotecnia, sem promessas mirabolantes, trabalhando com a realidade e com a viabilidade das coisas. Sustentabilidade política. É isso que Brasília precisa também. Chega de falsas promessas, chega de estelionato eleitoral, chega de mentira. Leandro, a gente anda um pouquinho, né, no Distrito Federal e a gente conversa muito com as pessoas. E as pessoas, os pais de família, as donas de casa, elas estão sem esperança. Elas estão sem perspectiva. Elas estão entristecidas. Sem motivação. E outra, sem nenhuma confiança no poder público, nas instituições públicas. Isso a gente vê e vê com muita propriedade e de forma muito incisiva nas nossas conversas e nas nossas visitas a essas pessoas. E uma das coisas que as pessoas mais falam e elas mais propugnam, mais desejam é dignidade, trabalho, porque trabalho é igual dignidade. Hoje também nós estamos vivenciando pessoas e que elas querem, elas desejam a cesta básica porque elas precisam dessas cestas básicas. Mas elas falam, doutora, eu preciso é trabalhar. Eu preciso é de um emprego. E quando a gente percebe que nós, pelo menos, a gente não consegue vislumbrar uma política de inserção e de reinserção no mercado de trabalho. O que o seu programa, o que a sua pré-candidatura pode dizer a essa população que está carente de dignidade? Ela quer o feijão e o arroz na panela. Porque a carne, meu irmão, a gente já nem fala mais, não é? Uma carne de segunda custa 35, 36 reais o quilo, então a gente já nem fala mais. Mas o arroz e o feijão é o que a população deseja, é o que a população quer. Poder pagar as suas contas, colocar as suas contas em dia. O que a sua pré-candidatura tem para dizer a essas pessoas, Leandro? A situação está dramática. Gasolina R$7, o saco de arroz 30, quase 40 reais, dependendo do lugar. Como você falou, a carne é acima de 30 reais, o gás 100 reais, o transporte público, uma passagem 5 reais para ir para voltar é 10 reais por dia. Então isso pesa no bolso de quem ganha menos. A inflação, a crise econômica e tudo que a gente está vivendo pesa sobre os mais frágeis, os mais vulneráveis. A política de assistência social ela é muito importante, como você colocou, Lúcia.
A gente precisa socorrer os mais vulneráveis, amparar os desamparados. É fundamental fortalecer nesse momento as políticas de assistência. Porém, as políticas de assistência não podem se tornar políticas assistencialistas de caridade. Elas são políticas que servem para impulsionar as pessoas para outras situações, em especial a profissionalização. Em segundo, o emprego e a renda. Nesse sentido, a gente precisa, junto, em especial, aos pequenos e microempreendedores dessa cidade, estabelecer uma linha, um programa forte de fomento ao empreendedorismo para a geração de novas empresas, porque essas pequenas e microempresas são responsáveis por quase 70% dos empregos em todo o Brasil. Quem mais gera emprego não é o mega empresário, quem mais gera emprego é o pequeno empresário. É aquele empresário da comunidade, é aquele comerciante, é aquele prestador de serviço, ele está gerando emprego em grande parte. E hoje a gente precisa estabelecer para o DF, eu quero conversar com quem é empresário, uma perspectiva de desenvolvimento que não seja generalista. O que significa isso? O DF é pequenininho, mas embora seja pequeno, nós temos diversidade de vocações econômicas. A vocação econômica da região sul, Santa Maria, Gama, não é a mesma vocação econômica de Sobradinho. Sim. Lá a gente tem uma predisposição industrial muito maior do que a gente tem lá na região norte. O que é preciso fazer? Nós temos já, inclusive, uma lei para isso, que é o zoneamento econômico do DF, o zoneamento econômico ecológico, o ZE, que diz para a gente o que tem que ser incentivado e estimulado em cada região administrativa para que a gente gere mais empregos. Isso hoje está completamente abandonado. Não existe política de desenvolvimento econômico no DF, só existe uma política de desenvolvimento econômico, que é para os amigos do governador. Eles estão se desenvolvendo, estão ficando cada vez mais ricos e estão prosperando. Os amigos dele que alugam os imóveis para o governo, os amigos dele que são ali beneficiados por desonerações fiscais, renúncia de impostos, esses estão super bem. Agora, durante a pandemia eu pergunto, o que foi feito pelo pequeno empresário? O que foi feito pelo microempresário? Não tivemos aqui em Brasília um auxílio sequer, como houve no Rio Grande do Sul ou no Maranhão, para os pequenos empreendedores. É com essas pessoas que a gente tem que sentar e estabelecer metas. Digo mais uma vez, observar quais são as nossas vocações econômicas. O DF tem um altíssimo potencial para tecnologia, para serviços. Nós temos um altíssimo potencial para economia verde, promoção da economia sustentável. Nós temos um patrimônio socioambiental fantástico. Quase 70% da nossa área é rural. Então a gente tem possibilidade de incentivar e incrementar essa área rural, gerar mais emprego no campo, promover o turismo ecológico, promover serviços ambientais. Tantas cachoeiras, tantas áreas que poderiam ter ali serviços de pousada, de turismo, de fomento de emprego e renda. Dentro das nossas regiões urbanas, das nossas áreas, a gente precisa rapidamente dar segurança jurídica para os nossos comerciantes, com o avanço das regularizações, mas também segurando a grilagem, estabelecendo o planejamento urbano para que essas pessoas tenham seus alvarás cada vez mais rápido, para que elas possam ali trabalhar dignamente. E estabelecendo uma nova ordem tributária. Hoje, vou dar um exemplo, Lúcia. Donos de empresas de ônibus têm isenção para o óleo diesel, mas cooperativas de catadores de lixo pagam o ISS como qualquer outra grande empresa. Então está tudo ao contrário. A gente precisa, para reduzir desigualdade e gerar mais emprego, cuidar de quem realmente gera emprego. E quem gera realmente emprego são os pequenos empresários, os médios e os microempresários. Abraçar essa nossa rede econômica. Brasília ficou muito tempo marcada como a capital do serviço público. Isso já ficou para trás. A gente tem disposição, tem capacidade para desenvolver essa cidade economicamente. A quantidade de jovens, de trabalhadores muito bem formados que estão indo para fora de Brasília e do Brasil, porque não tem oportunidade aqui. A gente tem condições de estabelecer no Distrito Federal um conjunto de indústrias de inovação, seja na área de tecnologia aplicada, dos dispositivos móveis, de tecnologias que se vinculem à base industrial. A gente tem a possibilidade de estimular aqui as startups. Não falta vocação, não falta espaço para a gente fomentar a economia e gerar emprego e renda. Só que isso não pode ser uma política generalista. A gente tem que olhar para cada região e para cada segmento e implementar as ações adequadas. Incrível, incrível isso. Já a gente vai falar um pouquinho sobre essas políticas generalistas, que eu gosto muito de falar sobre isso. Meu amigo, nós estamos aqui no seu Papo Aberto, o seu canal de denúncia, de informação, de acolhimento, e eu estou com esse jovem e experiente homem, professor, deputado distrital Leandro Graz, que agora, no dia 1º de setembro, teve oficializada
pela Rede Sustentabilidade, a sua pré-candidatura ao governo do Distrito Federal. Leandro, também uma fala que é unanimidade nas mulheres que são provedoras dos seus lares ou não provedoras dos seus lares, que têm seus filhos, que querem se inserir no mercado de trabalho, que têm desejo de continuar trabalhando. Creches, meu amigo. Nós sabemos que temos uma fila gigantesca de crianças a serem atendidas por creches que nós estamos esperando. O que você pode dizer a todas nós mulheres que temos esse desejo? Lúcia, hoje tem dois caminhos que não estão sendo bem utilizados para aumentar a oferta de vagas em creche no Distrito Federal. Primeiro caminho, os convênios com as entidades da sociedade civil. Hoje existem convênios pela Secretaria de Educação com essas entidades, mas são poucos comparados ao que podemos ter. Existem muitas entidades do terceiro setor que estão disponíveis e já estruturadas para prestarem serviço de atendimento à primeira infância. Esse é um caminho, aumentar o conveniamento, aumentar a quantidade de convênios com entidades da sociedade civil. O segundo caminho, que é o investimento público direto, que tem recurso para isso no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. No início do mandato, Lúcia, a gente esteve lá no FNDE, eu junto com outros colegas parlamentares, porque a gente sabia que tinha recurso para a educação que não estava sendo aplicado no DF. Fomos lá, buscamos esses recursos, muitos desses recursos viraram escolas, viraram creches, viraram ampliação de escolas. E ainda tem mais recurso. A gente precisa do apoio das bancadas federais também. Eu vou voltar num ponto, eu sou um parlamentar de primeiro mandato, mas a gente buscou muito nesses 2 anos e 8 meses fiscalizar, mas ao mesmo tempo fazer, realizar muita coisa. Né? Foram mais de 20 milhões destinados para as escolas públicas, foram 2 milhões para o saneamento rural, foram aí muitos recursos investidos na cultura, na profissionalização de políticas para mulheres, formação e cidadania. Então é possível fazer também em parceria com o Poder Legislativo. Portanto, não adianta só a gente escolher um novo governador se a gente também não qualifica a Câmara Legislativa. Escolhe bem os nossos deputados e as nossas deputadas distritais. Principalmente, eu digo aqui a importância de termos mais mulheres na Câmara Legislativa. Hoje, dos 24, são apenas 3 mulheres. Por que isso é importante? Porque algumas pautas que são muito importantes para as mulheres, elas vêm justamente com mais força na medida em que há mais mulheres na política. Então, a gente precisa eleger mais mulheres, a gente precisa de uma Câmara Legislativa que fiscalize o governo, mas que seja parceira também do governo nos bons projetos, nas boas iniciativas, disponibilizando orçamento. Hoje, infelizmente, a cultura do toma lá da cá, ela é real no DF. A gente precisa estabelecer uma nova relação do governo com a Câmara, não só com base em cargos, porque, claro, quem governa, quem ganha, governa. Né? Quem faz parte da base, governa. O problema é quem não era da base começar a querer governar só com base em cargos, em espaços. Tem outros caminhos para montar essa base a partir do cuidado com a população, da gente executar os recursos, da gente garantir as políticas, tanto com a Câmara Legislativa como também da Câmara Federal e do Senado. Tem muito recurso federal que hoje não vem para o DF porque não tem competência. Vou dar um exemplo. Dinheiro da saúde. Poderia vir mais dinheiro para a saúde se nós priorizássemos a atenção primária, que são as unidades básicas de saúde, a saúde da família e toda essa estrutura que fica perto da sua casa, mas que hoje não está perto porque não tem investimento. Quanto mais investimento a gente faz na atenção primária, mais dinheiro vem para Brasília. Só que hoje o governo preferiu o quê? Investir no Instituto dos Escândalos, o famoso IGESDF, que já deve mais de 350 milhões na praça. Preferiu investir em gastos na atenção terciária, que é, claro, muito mais benéfico para os grandes empresários que vendem insumos e exames para a Secretaria de Saúde. É preciso fortalecer a medicina de família e comunidade, os enfermeiros, técnicos, auxiliares, agentes comunitários de saúde. Essas pessoas que cuidam e garantem 70% da prevenção à saúde, não só no DF, mas em todo o Brasil. Então é preciso fazer escolhas. Nesse sentido, garantir, voltando ao que você me trouxe, a pergunta, que as prioridades de fato sejam priorizadas. Não adianta a Constituição falar que a criança é a prioridade do Estado, da família, se a gente, na hora que vai investir o dinheiro, gasta mais em asfalto e viaduto do que em creche. É preciso restabelecer as prioridades do Distrito Federal. Minha amada, meu amado, você sabe do nosso compromisso com você. E nós estamos apenas começando, porque o nosso deputado Leandro Graz, ele deu essa largada, mas aqui nós vamos ouvir todos e todas. O Papo à Beça é o seu canal, é aquele canal que você vai poder escutar as propostas dos seus candidatos e candidatas e a partir daí fiscalizar, propor, participar.
Essa é a importância e a pegada para que nós verdadeiramente tenhamos um Distrito Federal mais respeitoso com a sua população. Nós verdadeiramente queremos participar, atuar e, claro, por que não, nos colocar à disposição para uma disputa, seja no Poder Legislativo ou mesmo no Poder Executivo. Então você sabe que hoje nós estamos começando com o nosso querido Leandro Graz e aqui ouviremos todas e todos. A TV Conda F é um território livre e em ser um território livre, ela está para todas e todos que querem colocar o seu nome à disposição, que querem participar, que querem fazer o bem para a população do Distrito Federal, que está tão carente de parlamentares e de executivo que pensem o bem para o nosso quadrilátero candango chamado Distrito Federal. Olha, eu quero mandar um beijo para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Max Paiva, você é um grande comunicador, meu amado. Eu quero mandar um beijo para você. E dia 16, nós estaremos estreando o Papa Beça no estado de Goiás. É isso mesmo. Estaremos levando para lá, Leandro. Lá para a TV Com de Águas Lindas, o nosso Papa Beça. E eu quero deixar um beijo para você, Max Paiva, um homem, um profissional de extrema visão. Um beijo para você, meu amigo. Quarta-feira estaremos juntos. Uma pergunta para o deputado. Essa é uma preocupação de pré-campanha. Por que não teve essa iniciativa antes? Aqui a gente faz as perguntas, viu? Só que o nosso tempo já está acabando, mas a pergunta foi feita. Deputado, diga aí. É óbvio, mas agora diga por que você não fez antes. Foi o Marcos que mandou? Marcos Paiva. Marcos, um abraço para você, meu amigo. E que bom, Lúcia, vocês estarem lá em Águas Lindas, porque debater o entorno é importante para o Distrito Federal. Sem praticamente dúvida metade da população do entorno depende dos serviços daqui. E hoje a gente tem essa guerra entre o governo do Goiás e do DF, que não é boa para ninguém, que só prejudica a população do entorno, que sofre muito com serviços de péssima qualidade, transporte ruim, entre outros. Então, Marcos, por que não antes? Porque a gente preferiu amadurecer. Se você me perguntasse há 2 anos e 8 meses, quando eu comecei meu mandato, se eu queria ser governador, eu ia responder, quero. Quem é que, quando entra na vida pública e vê a possibilidade de usar o poder para servir, não para se servir, quando a gente vê que é muito importante o espaço político, que é muito importante um mandato, seja ele parlamentar ou do executivo, são oportunidades que a gente tem de dar para a nossa cidade, para a nossa comunidade, o que nós temos de melhor. Eu vejo dessa forma, eu não sei, não posso falar por todos os parlamentares e todos os políticos de Brasília. Eu nasci aqui, vivi a vida inteira no Distrito Federal, aqui estão os meus amigos, a minha família, aqui construí a minha vida profissional nas escolas públicas e privadas, na universidade, os trabalhos sociais, os projetos que fiz. Então eu tenho muito amor. Assim, o que eu decidi fazer, que foi colocar o meu nome à disposição como pré-candidato, é também uma forma de eu demonstrar para o Distrito Federal, demonstrar para Brasília, que eu amo Brasília e que eu estou disposto a trabalhar pela população. Não sozinho, vou dizer mais uma vez, a gente precisa abandonar essa ideia de que existem salvadores da pátria, de que todo mundo vai resolver por si só a conta toda, e a gente tem que fazer parcerias, a gente tem que estabelecer colaboração, não só entre os políticos, entre os partidos, mas com a sociedade acima de tudo. Não existe governo que dê certo sem participação social. Eu tive a oportunidade, inclusive, de morar fora do Brasil um tempo, e uma das coisas que eu vi lá, onde eu estive, foi na Espanha, lá em Barcelona, era como a prefeitura de lá, ela participava as pessoas em tudo, tudo. Qualquer decisão da prefeitura passava pelo crivo da população. Não é só na hora de votar que o povo tem que participar. O povo tem que participar o tempo todo. Só que temos que estimular essa cultura da participação. Tem que ter transparência. Transparência é a melhor ferramenta de combate à corrupção. Hoje a gente está aí com o governo mergulhado em denúncias de corrupção na saúde e outras áreas, porque não tem transparência, a gente não consegue acessar os contratos da secretaria. Eu, como fiscal do governo, como parlamentar que tem que acompanhar as contas públicas, tenho dificuldade. Quem em geral, o cidadão. Então, construir um governo aberto, participativo e cidadão. É isso que a gente sonha para Brasília. Eu vou dizer mais uma vez, Brasília, o Distrito Federal, tem tudo para ser referência e modelo em educação, saúde, meio ambiente, cultura, geração de emprego e renda, mobilidade, políticas para as mulheres, políticas para os jovens, políticas para os idosos, políticas de promoção da igualdade racial, entre outros. A gente precisa, urgentemente, trazer
quem tem desejo de realizar isso para as coisas acontecerem. Eu acho que já foi a fase, passamos por eras e eras aí de governos muito populistas que se aproveitaram dos mais pobres, que usaram os mais pobres e que nada fizeram pelos mais pobres. O próprio Ibanez disse na época da campanha e durante o início do governo que ele iria governar para os pobres. Os ricos bastasse que não fossem atrapalhados. Na verdade, o que ele fez foi governar para aumentar os pobres, aumentar a quantidade de pobres aqui no DF, o que é lamentável. Então, nós precisamos, de fato, de um grande combinado, de um grande pacto pelo Distrito Federal, que envolva o poder público, o governo, a Câmara Legislativa, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas como agentes de controle, mas principalmente a sociedade, na figura dos trabalhadores, dos empresários, dos agentes da sociedade civil organizada, das associações. Olha só nossa riqueza que é o terceiro setor. E não tem espaço para trabalhar, não existe apoio do poder público, a não ser as emendas parlamentares, eventualmente, a não ser um projeto aqui, outro acolá. Então a gente viveu isso no mandato. Eu queria convidar vocês a acompanharem o nosso trabalho nas redes sociais, no nosso site, lá está tudo muito esclarecido sobre o que fizemos nesses 2 anos e 8 meses. E essas breves experiências de orçamento participativo das emendas, de priorização das escolas públicas, de projetos para mulheres, para jovens e adolescentes, é o que a gente quer amplificar para o governo, porque o DF tem condições de fazer isso, mas tem que ter vontade política, competência e muito amor, muito afeto pelo povo, coisa que hoje a gente não vê. Nós já estamos chegando aos finalzinho, aliás, eu acho que já expirou, eu acho que o nosso tempo já expirou, mas o programa está tão incrível e eu não posso deixar de falar. Luciano Cazuza, um beijo para você. O Max Paiva disse, muito bem, deputado, parabéns, fiquei feliz com a resposta, tamo juntos. Ângela disse, excelente programa, Ângela, um beijo para você, minha excelente profissional das mídias, querida Angel. Olha, um beijo para todos vocês que estão aqui nos acompanhando, todos vocês que estão nos acompanhando agora e vão nos acompanhar depois na nossa revista digital Papa Bessa com Lúcia Bessa, nosso canal do YouTube da Papa Bessa com Lúcia Bessa e também no canal do YouTube da nossa TV Com DF, canal 12 da NET. Meu querido deputado Leandro Graz, eu quero que você diga mais uma vez o nome da plataforma para que eu, você, todas e todos nós possamos acompanhar a sua trajetória e, sobretudo, aquilo que você deseja, que você pensa, idealiza para o nosso Distrito Federal. Muito bom, Lúcia. A plataforma é o lugar onde a gente está, então, fazendo esse programa, onde a gente está construindo com toda a sociedade. euacreditodf.com.br euacreditodf.com.br. Vá lá agora, cadastre-se, seja um voluntário, uma voluntária dessa transformação. Nós estamos acolhendo sugestões para todos os territórios, estamos acolhendo propostas em todas as áreas da educação, da saúde, de todas as políticas públicas e também acolhendo as pessoas que querem colocar a mão na massa. Porque essa pré-candidatura, esse programa, esse projeto, ele não é de uma pessoa, ele é de toda a cidade e é assim que a gente quer que ele seja construído. Portanto, quero agradecer muito a oportunidade também, convidá-los para acompanhar o nosso mandato nas redes sociais, tanto no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no nosso site, Leandro Graz, Grass. Vocês podem conferir o nosso trabalho, leandrograz.com.br é o site onde tem todas as ações do mandato, as emendas que nós destinamos, os projetos de lei que nós aprovamos, já foram aí cerca de 25 projetos de lei aprovados e sancionados que beneficiam a população em várias áreas, inclusive, Lúcia, a gente está celebrando bastante aí os 2 anos da nossa lei que garantiu o carro exclusivo para as mulheres do BRT Sul, Santa Maria e Gama, um sucesso, né, com 90% de aprovação das usuárias, e é também pelas mulheres que a gente vai trabalhar, embora eu seja um homem, reconheça que a luta das mulheres é estratégica e fundamental, nós homens temos que estar juntos nisso, nessa caminhada, porque a igualdade entre homens e mulheres é uma condição fundamental para que a sociedade como um todo possa prosperar. E a gente está vendo aí a pandemia, né, Lúcia? As mulheres arrebentando na condução de vários países, de várias cidades. As melhores experiências de gestão na pandemia foram protagonizadas por mulheres. E isso tem que ser reconhecido para que cada vez mais mulheres se sintam motivadas a entrar na política e representar a população. Meu querido deputado Leandro Graz, nosso digno pré-candidato ao Executivo do Distrito Federal, ao cargo de governador do Distrito Federal. Nós desejamos sucesso,
nessa caminhada, nessa trajetória. Experiência você tem a experiência, carisma, você sabe o que deseja fazer, você sabe exatamente aonde você quer chegar e você conhece os desejos, os anseios e aquilo que a população do Distrito Federal hoje mais deseja. Então nós desejamos sucesso a você, Leandro, e você sabe que você pode contar conosco. E claro que nós não vamos deixar de falar sobre o que esse programa tem para as mulheres do Distrito Federal numa nova oportunidade, porque agora é só um beijo no seu coração, porque afinal de contas o que nós queremos é viver, mas o que nós exigimos é viver livres de toda opressão, de toda violência e com muita representatividade. Um beijo no seu coração e até o próximo Papo à Beça e até lá!